Estou cumprimentando a todos na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aprove a Deus estarmos mais uma vez gravando esse vídeo, segundo domingo de maio, Dia das Mães, 10 de maio, dia do meu aniversário. Mas em primeiro lugar eu quero agradecer aí a você que tem nos ajudado ao longo desses anos no campo de Santana e Parnaíba, ali a pregar o Evangelho, a cuidar da alma, das almas, a apacentar o rebanho nosso Senhor Jesus Cristo ao longo desses anos. E cumprimentar você, mãe, que está nesse dia sendo comemorada, que Deus continue te abençoando sempre e que você continue sendo esta mulher virtuosa que Deus espera que você seja. Amém? Então, hoje a gente está completando 67 anos de vida e, coincidentemente, em dezembro de 1967, nós passamos pelas águas batismais e hoje somamos mais de 50 anos de caminhada no Evangelho. Isto por quê? Porque Jesus Cristo vive. É o tema da administração que nós vamos fazer nesse momento. Amém? É porque Ele tem vivido na minha vida de tal forma, de tal maneira a me sustentar, de tal forma, de tal maneira a me dar graça, a segurar fortemente nas minhas mãos, de tal forma que a gente tem somado esses anos aí nos caminhos do Senhor. Então, essa administração, Jesus vive, também é em função de nós estarmos comemorando aí a Santa Ceia do Senhor. Algumas congregações já comemoraram, outras vão comemorar hoje a Santa Ceia do Senhor, e nós queremos deixar com a palavra de que Jesus ainda continua vivo e sentado à destra de Deus, à direita de Deus, no seu trono, no seu alto e sublime trono. E eu quero ler aqui dois trechos na meditação da palavra, primeiramente no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 62 a seguir. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Mas manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se deu o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com guarda, selando a pedra. E ainda, no capítulo 28, do mesmo livro, vamos ler aqui a partir do versículo 11, capítulo 28, versículo 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, dizei: vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído
instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Então, esse trecho, esses dois textos que nós acabamos de ler, refere-se aos momentos pós-morte de Jesus, ou seja, depois dele falecido. Então, aproximadamente às 3 horas da tarde de sexta-feira, Jesus, juntamente com aqueles 2 ladrões, mas especificamente Jesus, né, aproximadamente às 3 horas da tarde, ele veio a falecer, ele veio a morrer, e já estava próximo, como nos diz aqui a palavra, estava próximo de se iniciar, né, o jejum sabático. Então, 3 horas da tarde para as 18 horas, a partir das 18 horas eles não poderiam fazer mais nada. E José de Arimateia, pedindo para Pilatos o corpo, envolveu o corpo de Jesus em um lençol branco e o sepultou numa sepultura de sua propriedade de José de Arimateia. E ali se finalizou a sexta-feira, tendo em vista que iniciou-se às 18 horas o jejum sabático. Então não se podia fazer mais nada, porquanto eles guardavam, segundo a lei mosaica, né, o sábado, né, de não se ter nenhuma atividade. Só poderiam voltar a ter atividades após as 18 horas do dia de sábado. Aí terminava o jejum sabático. E aí também não havia possibilidade de se fazer mais nada, porque já era noite. Razão pela qual, então, Maria e Madalena, né, logo domingo de manhã, né, elas foram para o sepulcro para fazer ali todo aquele ritual, todo aquele preparativo, né, no corpo de Jesus, que não deu tempo de fazer na sexta-feira, porquanto ele morreu próximo das 18 horas, quando se iniciava o jejum sabático. E esse jejum terminou no sábado, 18 horas, e também não deu tempo de se fazer mais nada. Então, a razão pela qual essas mulheres foram rapidamente no domingo pela manhã, lá no sepulcro, né, para então fazer o embalsamento do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, como era costume deles. Mas, ao chegar lá Maria, mãe de Jesus, bem como Madalena, elas chegaram lá e viram algo de estranho, né? A pedra que tapava, né, aquela caverna, aquele sepulcro, estava removida, né? E um anjo ali, perguntando para elas, disse: a quem procurais? Né? A Jesus, né? Então o anjo informou para elas que ele não estava mais ali, né? Por quê? Porque Jesus havia ressuscitado. Amém? Havia ressuscitado. Mas o texto que nós lemos aqui para o entendimento dos sacerdotes ali, dos príncipes dos sacerdotes da lei ou da religião judaica. Então, eles ouviram Jesus dizer que ao 3º dia ele ressuscitaria. Então, para que não houvesse nenhuma fraude, né, não houvesse nenhum episódio que viesse a acontecer no sentido de não se ter realmente o corpo ali, ou seja, o corpo fosse furtado, fosse roubado daquele lugar, e ali os judeus, depois de dizerem que Jesus ressuscitou, então esses sacerdotes, sumos sacerdotes, foram até Pilatos, pediram uma guarda romana para que esta guarda romana pernoitasse ali 24 horas, melhor dizendo, ficasse ali de guarda no túmulo, né, 24 horas, ou seja, durante a madrugada toda de sexta-feira, durante o sábado todo, né, e durante o domingo também ficasse ali, tivesse uma guarda romana para impedir que de repente o corpo de Jesus fosse furtado. E Pilatos concordou, né, que assim se faça,
porque eles estavam entendendo, os judeus estavam entendendo que Jesus morreu e não iria ressuscitar, e chegaria ao terceiro dia, né? Eles iriam lá com uma comitiva para ali provar que realmente Jesus não era o Filho de Deus, não era o enviado de Deus, porquanto o corpo dele estava ali ainda na sepultura e ele não, como havia dito, não havia ressuscitado, ou seja, o seu corpo estaria ali ou continuaria ali no sepulcro de José de Arimateia. Mas no raiar do terceiro dia, né, domingo, então, a palavra, nós não lemos a palavra registra que houve um tremor de terra, houve um mover de terra. Aqueles soldados romanos que ali estavam fazendo guarda diante do sepulcro caíram por terra, se desequilibraram, tal era o movimento da terra, não conseguiram permanecer em pé. A pedra que estava fechando a entrada do túmulo moveu-se sozinha. A Bíblia não dá detalhes, mas eu acredito que eles ficaram pasmados, boquiabertos, olhando um para o outro, quem sabe se perguntando o que é que está acontecendo, porque de repente um terremoto, nós não conseguimos ficar em pé, e aquela pedra que precisava mais de um homem para mover aquela pedra, moveu-se sozinha, né? E eles adentraram dentro do túmulo e constataram que o corpo de Jesus não estava mais ali, a não ser aquele lençol branco que José de Arimateia havia envolvido seu corpo quando então do Calvário ele foi tirado, né? Há que se observar que esse, né, lençol branco, né, estava todo marcado de sangue, porquanto quando Jesus desceu, foi tirado do Calvário, envolto naquele lençol, seu corpo estava todo ensanguentado, e ao ser envolvido por aquele lençol, então aquele lençol realmente sugou, né, todo aquele sangue que estava, né, pelo corpo de Jesus. Então, os soldados romanos, ao adentrarem naquele túmulo, né, eles viram que só estava ali esse lençol, né, que não era mais branco, mas estava agora salpicado, né, estava manchado pelo sangue que se esvaiu do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, e não havia ali corpo mais nenhum, né? Não tinha mais nada de corpo ali. Rapidamente eles vieram até o sumo sacerdote, vieram até o sacerdote e relataram o que havia, né? Contaram o episódio que eles vivenciaram, né? E os sacerdotes também pasmados, né, com a notícia de que eles receberam, de que algo extraordinário, de que algo sobrenatural havia acontecido naquele domingo de manhã. Rapidamente eles fizeram uma trama com os soldados ali, segundo o texto bíblico, pagaram para os soldados um bom dinheiro para eles dizerem que na madrugada, né, de sábado para domingo, eles dormiram, né, passaram por um rápido sono ali, e quando acordaram, eles perceberam que o túmulo estava aberto e o corpo de Jesus tinha sido furtado. Então essa foi a orientação que o sumo sacerdote, bem como os príncipes dos sacerdotes, passaram para esses soldados romanos, e pagando para eles, subornando esses soldados com bom dinheiro. Nesse caso, essa notícia chegasse aos ouvidos de Pilatos, eles sacerdotes dariam um jeito para que esses soldados não fossem punidos. Então, o que nós queremos transmitir então em cima desse texto, meu irmão, minha irmã? É que Jesus vive, Jesus ressuscitou. É por isso que nós estamos celebrando a ceia do Senhor, é por isso que nós participamos ou vamos participar da ceia do Senhor. É que ao terceiro dia, realmente a morte não conseguiu
segurar aí o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo naquele sepulcro, mas pelo poder de Deus, aleluia, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, amém? Jesus ressuscitou para que, aleluia, ele pudesse de fato mostrar, amém, não somente para aqueles sacerdotes ali, mas para toda a humanidade, de que realmente ele era o próprio Deus. Jesus vive, amém? Jesus vive. Mas nesse hiato, ou seja, nesse espaço de tempo entre sexta-feira e domingo, né, alguns dos discípulos, bem como os apóstolos também, percebendo a morte, que Jesus havia sido crucificado, foi morto, já estava sepultado, né? Alguns já retornavam para suas casas, para outras cidades, e dentre eles nós destacamos aqui 2 discípulos que moravam na cidade de Emaús e voltavam para casa tristes, desanimados, porquanto aqueles 3 anos que esses discípulos acompanharam Jesus, vendo os paralíticos andar, vendo os surdos ouvirem, vendo os cegos serem curados da sua cegueira, vendo pessoas sendo libertas de espíritos malignos e tantos outros milagres que Jesus operou. Agora, domingo, terceiro dia, retornando para Emaús, comentavam-se entre eles: olha, pensávamos que era que fosse este que nos redimisse, que viesse a redimir, que viesse a reerguer, reestabelecer a nação israelita, mas hoje já é o terceiro dia, né? E estavam desanimados. Quem sabe seja este o momento, seja esta situação que você esteja vivenciando, esteja passando, desanimado, desanimada, pensando que Jesus está morto, que Jesus não está mais se preocupando com você, e etc, etc. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você saiba que Ele vive. Jesus ressuscitou, vive, ele está exatamente neste momento assentado, né, à direita de Deus. E, se não me falha a memória, segundo o livro de Provérbios, lá no capítulo 15, em um dos versículos, diz que Deus está contemplando com seus olhos toda a face da terra, tanto os bons como os ruins. Mas no que diz respeito a você, meu irmão, minha irmã, que se enquadra na qualidade de bons, daqueles que foram lavados e remidos pelo seu sangue, derramado lá na cruz, Deus está te contemplando, aleluias, de tal forma, de tal maneira, que você esteja sendo assistida em todos os tempos, em todos os momentos da sua vida, para que você, assim como ele viveu, aleluia, e venceu, você também possa viver os dias que ele preparou para você na face da terra e ser um vencedor e ser uma vencedora. Apocalipse capítulo 3, lá nas cartas escritas para as igrejas da Ásia, a palavra diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Aquele que vencer. Então nós vamos ver ali uma série de colocações para essas igrejas, no sentido de persistência, de perseverança, nessa credibilidade de que Jesus vive. Não tivemos a oportunidade de há 2020 anos atrás, estar lá em Jerusalém e ver ali pessoalmente, com nossos próprios olhos, Jesus subindo e descendo ladeira, curando, ministrando, ensinando, enfim, não tivemos esse privilégio, mas hoje, 2020, pela fé, nós cremos, aleluia, que realmente Ele permeou essa terra ao longo dos seus anos e
por 3 anos ali, ministrou a palavra de salvação, que era ele mesmo, aleluia. Pela fé, nós cremos que ele vive e reina, aleluia, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, aqueles 2 discípulos estavam desanimados, amém? Voltando para Emaús. De repente, Jesus se aproxima, mas eles não perceberam que era Jesus, porque no seu entendimento Jesus estava lá na sepultura, estava lá cadavérico naquele túmulo, né? Jamais eles imaginariam que essa terceira pessoa perto deles seria Jesus. Mas Jesus se aproxima deles, pergunta o que é que eles estavam conversando, e eles também pasmaram. Mas espera aí, você é forasteiro aqui, você não soube das coisas que aconteceram lá em Jerusalém? E Jesus começa então a falar das profecias acerca do que o enviado, né, o Messias iria passar, né, ia ser crucificado, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. Então Jesus começou a falar acerca dos livros proféticos que mencionavam este episódio, e foram caminhando e chegaram na casa deles lá em Emaús, assentaram-se à mesa para ali fazer um lanche, e quando Jesus pegou o pão e deu graças, e eles perceberam, amém, que era o Senhor Jesus, amém, e quando eles abriram os olhos, amém, Jesus não estava mais ali, mas indiscutivelmente um disse para o outro, foi Jesus, era Jesus que esteve conosco, amém, e imediatamente retornaram para Jerusalém, não mais cabisbaixos, não mais desanimados, porém alegres, aleluia, porque eles próprios viram Jesus ressuscitado. Jesus vive, amém? Eu quero finalizar essa ministração enfatizando, Jesus vive, meu irmão, Jesus vive, minha irmã. E aqueles discípulos não perceberam Jesus caminhando junto dele. De repente, meu irmão, minha irmã, você não está percebendo Jesus caminhar junto a você, mas creia, ele está caminhando junto com você. Por quê? Porque ele não está ainda cadavérico naquele túmulo, né? Mas ele está sentado à direita de Deus, intercedendo e trabalhando a seu favor. Então, mantenha firme a sua fé, mantenha firme a sua esperança, porque ele vive. Amém? E eu quero finalizar agora esta ministração juntamente com um louvor, né? Com um louvor de adoração, e depois vamos estar orando e ministrando a bênção apostólica. Amém? Bem,
Bondoso Deus e eterno Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos neste momento rogando a Ti, Pai, na pessoa maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, em favor do Teu servo, em favor da Tua igreja, em favor daqueles, Pai, que continuam militando no Teu Evangelho Santo, guerreando contra Satanás, porque a Tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, nem tampouco contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra o reino satânico. E a Tua igreja, os Teus servos, as Tuas servas, continuam nessa milícia terrena, Senhor, sob, debaixo da Tua guarda, debaixo da Tua proteção, mas, Pai, nós oramos para que a Tua unção, a Tua virtude continue sobre essas vidas, dando força, dando ânimo, dando coragem, Pai, para realmente avançarem e sempre avançarem, aleluias, até o fim, Senhor, até realmente podemos ouvir aquela frase, vinde bendito de meu Pai. Então, meu Deus, neste momento, dá força para aquele que está abatido, dê ânimo para aquele que está desanimado, Pai, porque Jesus vive, amém? E que esta palavra seja alento, Senhor, para os nossos corações nesse dia, e que, aleluias,
aquele que nos sustenta, aquele que nos preserva, vive e reina para todo sempre. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e a profunda comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de nós, não tão somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima. Amém.